De onde você acha que vem a forma como você se define? Será que você é quem você é pelas suas escolhas ou pelas escolhas de outras pessoas? É sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Bora lá! Freud dizia que somos, em grande parte, um conjunto de identificações. Isso significa que ao longo da vida nós vamos nos apropriando de traços, modo de ser e valores que vamos observando em pessoas significativas ou em grupos sociais que a gente faz parte, que a gente está inserido. E a gente vai incorporando essas características à nossa própria identidade. Essas identificações não se formam de uma maneira consciente, mas elas vão surgindo no processo inconsciente que vão moldando quem a gente acredita ser. Ou seja, nós vamos nos adaptando à nossa realidade para que a gente possa caber naquilo que entendemos que seria o melhor para nós, e esse é um dos papéis do nosso ego. Desde a infância, o bebê se constitui a partir de figuras importantes, geralmente os pais ou os cuidadores, e a criança observa, imita, internaliza e se identifica com essas pessoas que são significativas para ela. É a partir dessas primeiras identificações que o ego começa a se estruturar. Por exemplo, uma criança que vê o pai reagindo com firmeza, autoridade, pode introjetar esse traço e mais tarde reproduzi-lo na sua própria forma de lidar com desafios. Ou pode desenvolver um medo excessivo desse pai pela reação dele e entender que essa também é a sua forma de viver, com medo. Esse processo mostra que o eu não é um núcleo fixo, pronto desde o nascimento, mas algo que é construído historicamente através das nossas identificações. O que torna esse processo mais complexo é que muitas vezes essas identificações permanecem inconscientes. Elas passam a atuar sem que a gente perceba, influenciando nas nossas escolhas, preferências, reações emocionais e até mesmo o modo como a gente enxerga a realidade. Por exemplo, alguém que cresceu com uma mãe muito preocupada ou insegura ou ansiosa pode inconscientemente assumir esse padrão e viver constantemente em alerta, mesmo quando não tem nenhum perigo real. Esse traço internalizado como identificação passa a dirigir os comportamentos no dia a dia. A identificação não é apenas imitação, ela se liga também ao desejo. Queremos ser como o outro porque desejamos algo que acreditamos que esse outro possui. Ser igual nesse caso traz a ideia de pertencimento. Assim, a gente carrega dentro de nós não apenas as lembranças de pessoas, mas também os desejos que projetamos nelas e as características que introjetamos delas. Por exemplo, um jovem pode se identificar com um professor que admira muito, não apenas por gostar dele, mas por desejar também ter a mesma capacidade de transmitir conhecimento e reconhecimento social, como num processo de idealização, por exemplo. Como vamos acumulando muitas identificações diferentes, nem sempre elas também convivem em harmonia. Muitas vezes elas entram em conflito e se tornam fonte de sofrimento psíquico. Uma pessoa, por exemplo, que pode ter internalizado da sua família a ideia de que precisa ser prático, objetivo para ter sucesso, só que também acabou se identificando com a característica de outras pessoas como artistas, que valorizam a sensibilidade, a liberdade, isso pode gerar prejuízo. Essas duas identificações distintas podem trazer angústia, insegurança, dificuldades de tomar decisão. No dia a dia, quase todas as nossas ações carregam as marcas das identificações inconscientes. O modo como falamos, os valores que defendemos, os papéis que assumimos em grupos sociais e até mesmo os nossos sonhos estão impregnados por esse tecido de experiências internalizadas. Por exemplo, quando você reage com uma irritação excessiva diante de uma crítica simples, você pode estar repetindo inconscientemente a forma como você se defendia das críticas na infância, quando precisava proteger sua autoimagem diante dos pais ou dos professores. E Freud também mostrou que as identificações se ligam ao nosso narcisismo. Nós projetamos nelas a nossa autoimagem e o nosso valor. Quando uma identificação é ameaçada, por exemplo, quando a gente falha em ser aquilo que a gente acredita que deveríamos ser, sentimos uma dor e uma frustração. Se uma pessoa se identificou desde cedo como o mais inteligente da família, pode sofrer muito ao encontrar situações na realidade atual que não sabe a resposta ou começa a errar. A crise não é apenas racional, é o ego ferido porque uma de suas identificações mais profundas foi colocada em questão, a de que era uma pessoa muito inteligente, o que nos leva a uma identificação projetiva.
Uma vez que eu via muito isso na infância, ela acaba internalizando que realmente deve ser isso. E dessa forma poderá realmente se empenhar para sustentar esse lugar estudando muito, ou de outra forma poderá sofrer quando não se vê tão inteligente assim. A sua imagem estará riscada e não será aquilo que eu via na infância. O risco aqui é o fato de não estar suprindo aquilo que a outra pessoa que falava aquilo e sentir uma angústia pela possibilidade de não se encaixar naquele perfil que antes era colocado. Essa angústia pode estar relacionada, inclusive, a uma possibilidade de ser abandonada. O sujeito não é um ser puro, isolado e totalmente autônomo, mas é um mosaico de experiências inconscientes que sedimentaram ao longo da vida. O inconsciente guarda essas marcas e as coloca em ação no presente, determinando como que nós vemos o mundo, como nos relacionamos e até como que a gente sofre. Compreender isso abre a possibilidade de transformar o nosso modo de viver. Ao reconhecer que somos atravessados por identificações inconscientes, ganhamos mais liberdade para poder questioná-las, escolher o que manter e elaborar aquilo que nos causa sofrimento. O mais interessante de tudo isso é que um processo de análise nos leva a essa compreensão das identificações a partir de características externas e nos leva também a uma reflexão sobre quem estamos sendo para que possamos definir quem de fato nós possamos vir a ser. É aí que vem uma questão muito importante. Você se vê da forma que você é ou da forma que disseram que você é ou que você deveria ser? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. E se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo aqui para que ele se torne relevante, compartilhe com outras pessoas que também precisam conhecer esse conteúdo ou se conhecer diante das suas identificações. Eu vou ficando por aqui hoje. Eu espero você num próximo vídeo para a gente poder trazer mais assuntos e conversar sobre isso. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.